algo aconteceu de errado, não é? A Bíblia fala, por exemplo, em Juízes capítulo 2, versículo 10. A geração que veio depois, não é? Desconheceu, esses aqui são os pontos assim, de destaque nesse versículo. Desconheceram de Deus e dos feitos de Deus. Quando você lê Deuteronômio capítulo 11, há uma orientação de Moisés ao povo que, assim que chegarem à terra prometida, que ensinassem aos filhos deles os mandamentos, as leis. Assim que chegarem à terra prometida. E o povo chega à terra prometida com Josué, mas antes Josué desafia o povo, chega à terra prometida, e os filhos, às vezes eu me pergunto, em que esses senhores se ocuparam? Ao ponto de não ensinarem nada aos filhos deles, de quem era Deus e os feitos de Deus. Isso é grave. As obras que ele fez a Israel, que foram obras extraordinárias. Extraordinário. E vamos só voltar um pouco o acontecimento de os libertar da mão do faraó. Aquilo era a mão poderosa de Deus sobre todos os deuses que os egípcios acreditavam. Cada praga desafiava um deus egípcio. O povo viu e viam aquilo. As pragas atingiam os egípcios e não atingiam eles. Chegaram em Mar Vermelho e atravessaram em terra seca. Aquilo é grandeza, o povo viu ao olho nu. Chegam à terra prometida e o povo não explica nada aos filhos. A Bíblia diz que os filhos desconheceram de quem é Deus e dos feitos. O que é que estamos a fazer hoje? Foram 13 juízes no livro dos juízes. O povo sofreu muito. Deus tira a mão. O inimigo subjugou, maltratou. Sofreram. Se hoje nós não fizermos nada, o que será da futura geração será um colapso. Será um colapso. Todos nós temos a responsabilidade. Eu acho que a igreja precisa ser estratégico quanto à obra. Por exemplo, no universo, 31% da população mundial, segundo dados da Unicef, 31% da população mundial está na faixa entre jovens e crianças. Se a igreja pautar pela política de atacar essas faixas etárias, com educação, com princípios, com orientação, dedicando. Eu não digo que, por exemplo, é para abandonar a obra com os adultos. Não, não é nada disso. Mas é sermos estratégicos, sermos inteligentes quanto à obra missionária. Mas parece que hoje há pouco investimento da igreja quanto a essas faixas etárias. E a nossa ausência, a mídia está preenchendo ele. Educando nossos filhos com outros valores que não são valores cristãos. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, o que havemos de dizer? Qual é a nossa contribuição? E a nossa geração atualmente, o que é que está a fazer? Nós viemos de alguns acontecimentos do passado que não foram bons. E se nós não trabalharmos isso hoje, vamos continuar afetando a próxima geração. E o que vai acontecer? Seremos responsabilizados por isso. Então nós somos chamados à responsabilidade hoje. Hoje. Para preparar o futuro. O futuro da igreja, o futuro do ministério. Por exemplo, se eu não tivesse oportunidade de crescer, eu serei obreiro hoje? Não. Se eu não tivesse essa educação, apesar de não ter, os meus pais não foram cristãos, não são cristãos, não é? Eu serei obreiro hoje? Não. E quando você volta para a Bíblia, por exemplo, Davi, Samuel, José, Moisés e mais outros jovens que Deus usou na Bíblia, são adolescentes e jovens. Deus colocou a palavra nos menores para desafiar os adultos. Há um investimento, não é? E aquilo virou a página, aquilo virou... Por exemplo, quando você lê a história de José de Egito, você fica arrepiado. Quando você lê a história de Davi, um jovem comprimido, muito na fase, não é, de criança, foi indicado como sucessor de Saul. É investimento. Às vezes não sei, esse meu filho aqui, os pais hoje estão com falta de disponibilidade do tempo para educar os filhos.
E também com isso de tradição, há regras rígidas, não pode fazer isto, não pode fazer aquilo, e a gente vive ausente dos filhos, sem estar por perto, sem orientação, sem educação, e estamos condenando o nosso filho no futuro, estamos condenando ele. Por exemplo, hoje há o chamado top 10 dos países com nível de ateísmo, ou seja, rejeição a Deus. Nos países do top 10, a República Tcheca está no topo. 78%, salvo erro, 78%, 67% dos ateus na contemporaneidade. Por que as pessoas estão rejeitando a Deus? Cadê não é, aquilo que aconteceu, o avivamento, o reflexo do avivamento que aconteceu na Europa, no norte da América? Por exemplo, lembro que o senhor referiu que, por exemplo, a questão do avivamento. Estamos trabalhando que haja avivamento também nesta geração? O que é que estamos fazendo? É preciso que alguma coisa seja feita, mas tem que ser já. E todos nós somos chamados a essa responsabilidade. Todos nós. Independente de nacionalidade, naturalidade, independentemente da denominação em especial. Não temos que... A denominação não pode servir de barreiras para termos êxito. Estamos a falar da continuidade da geração. Às vezes nós remetemos a responsabilidade nossa para Deus. Não, Deus sabe de tudo. Olha, Deus podia nos estalar de dedo e descer resolver as coisas, mas enquanto estamos aqui, enquanto filhos de Deus convertidos, Deus nunca vai nos substituir para fazer o que é da nossa responsabilidade. Educar, preparar a geração. O erro de José entre ele e Moisés. Moisés, Josué melhor. Moisés preparou o sucessor, que é Josué. Sim. Quando Josué chega, o momento dele, ele não deixou o sucessor. Não deixou. Não preparou a continuidade. Clapsou no livro dos Juízes com o povo. O que é que estamos fazendo hoje que possa proteger as futuras gerações? Eu, pelo menos, estou com foco no meu país, na minha realidade. Eu estou aqui fazendo preparação, não é? Quando eu concluir, eu volto. O meu foco é trabalhar com jovens. O meu foco é influenciar a mente dos jovens com relação aos valores e os princípios, não é? Deus sendo visível na nossa geração. Se nós não corrigimos, por exemplo, as práticas que acontecem na nossa cultura, que são transmitidas de geração em geração, aquela prática vai continuar na minha realidade. Vai ser um problema. Por exemplo, as meninas que casam desde a infância com o diabo. Não podem ter... quer dizer, o futuro da criança é cortado logo. A criança vai crescendo até morrer, servindo o diabo. Mas aquelas práticas são transmitidas, não é? De geração em geração. E se a minha geração for, atualmente, conscientizada, com base, não é, em elementos, com base na palavra, com base em princípios, orientações, quebra logo, vai haver corte aqui. O evangelho, ele também transforma culturas. Exatamente. Ele tem que entrar na culturas e transformá-las. Transformar. Não é que tudo na cultura é mau. Há aspectos que é bom na cultura. Mas aquilo que é pejorativo, não é? A gente tem que trabalhar isso. Fazer a obra, não é? Com excelência. Sim, não, e nós somos chamados à responsabilidade mesmo para isso e influenciar as futuras gerações. Talvez nós estamos atrasados na política, estamos atrasados na televisão, estamos atrasados em muito aspecto da sociedade porque houve essa irresponsabilidade por parte de alguns em nos preparar para este tempo. Eu não diria que... E se nós não formos responsáveis em preparar os jovens e os adolescentes deste tempo para o futuro, eles vão encontrar dificuldades em áreas que eram para eles estarem no topo. Por exemplo, quando eu falo da responsabilidade geracional, não se resume só ao ensino. Como é que nós nos comportamos hoje perante os jovens e as crianças que estão debaixo de... Por exemplo, os líderes dos ministérios, pastores, obreiros, não é? Como é que nós comportamos no ministério? Os meninos estão lá, os adolescentes estão lá, as crianças estão lá, estão olhando. Nós estamos ensinando a eles, através das nossas ações. Então, se alguma coisa está errada, temos que corrigi-lo antes. A Bíblia fala que, para pregar o Evangelho, se for possível, usar a palavra. Quer dizer, a nossa ação, a nossa forma de viver, fala mais alto. Então,
Então, nós ensinamos mais com o nosso comportamento. Então, não podemos ficar só, por exemplo, pensando na perspectiva de criar conteúdos, ou viver o cristianismo. Por exemplo, seu filho tem que saber que o Senhor é cristão. Seu filho tem que saber que você serve um Deus verdadeiro. Seu filho tem que saber que amar a Deus não é a melhor coisa que possa nos acontecer. E ele tem que ver isso em você. Não por intermédio de outra pessoa. Você tem que transmitir esses valores, não é? Para o seu filho. E mais, há os chamados valores capitais, que são transmitidos dentro da família. Por exemplo, o respeito não se ensina na faculdade. Não furtar não se ensina na faculdade. A honestidade não se ensina na faculdade. O que se ensina nas faculdades é a ciência. Esses valores capitais, o amor, respeito, solidariedade e mais, são ensinados na família. Princípios e valores são ensinados dentro de casa, Dentro da família. O que é que estamos fazendo? Paz já com falta de tempo, não é questão do trabalho, nem olham para o filho, não tiram tempo para... Olha, o inimigo está preenchendo a ausência dos pais. Isso estamos condenando, isso é falta de responsabilidade geracional, intergeracional. Você pediu um filho, pediu uma bênção, Deus abençoe, e você não tem tempo com ele. Depois amanhã vai chorar, esse meu filho aqui, não sei isto, mas aquilo, olha, Fábio, você pode me ajudar com ele? A hora é agora. Principalmente a nível do ministério. Se queremos falar da continuidade do ministério. Não é que, por exemplo, eu não estou dizendo que as coisas vão arruinar e vão acabar, mas com êxito, com sucesso. Olha como é que está a nossa realidade hoje. Aquela turma que está, por exemplo, em vícios, em prostituição, em tráfico, são só jovens e adolescentes. E muitos filhos de crentes. Muitos filhos de crentes. Para piorar, filhos dos pastores. O inimigo ataca, parece, ele sabe que... Olha só como o inimigo é inteligente. Ele é líder do ministério. Está lá ensinando do amor e tudo mais, o inimigo ataca o filho. O pai está em condições de ensinar lá no púlpito. Fica assim firme, com cabeça tranquilo, com a moral para ensinar alguma coisa. A igreja começa a dizer, olha o filho dele. É. Você acaba colocando em situação de desvantagem. Não, mas eu fiz tudo. Tem que fazer ainda. E se nós, não sei como é que é a realidade lá em Guiné, e se nós não assumirmos essa responsabilidade de doutrinar os nossos filhos com princípios e valores e enraizar neles isto, será fácil para eles se deixarem levar por ideologias e ventos de doutrinas em qualquer outro lugar. Porque o que nós construímos de princípios e valores para os nossos filhos dentro de casa, quando eles vão para a faculdade, as alas ideológicas estão lá para desconstruir tudo isso. Então, se não tiver enraizado, firme naquilo que ele acredita, ele acaba se deixando levar por aquelas... Vai, porque eles vão influenciar. Hoje tem correntes filosóficas, pensamentos filosóficos, que vai ensinando outros princípios, outros valores que na perspectiva deles é melhor que a dos cristãos. Eu sei de pessoa que foi criada na igreja e agora se tornou ateu depois da faculdade. Imagina. Como é que esse aqui pode tornar ateu? Então, é preciso que façamos alguma coisa a partir de agora. A partir de agora. É a nossa responsabilidade. Houve falha no passado. E essa falha não tem que continuar. Numa questão igreja, ministério, eu não digo nem falha, eu digo mais prioridade. Porque a prioridade dos nossos pais era o quê? Anunciar o evangelho da salvação. Porque, de fato, eles acreditavam que a vinda de Jesus era iminente para aquele tempo. Não havia outra geração, não haveria outro tempo, não haveria anos à frente. Então, a proposta era pregar o evangelho, anunciar o evangelho, salvação, Jesus está vindo, Jesus está voltando. Essa foi e deve ser a prioridade. O problema é que eles investiram tanto nisso e esqueceram de proteger. E aí, hoje, nós estamos encontrando essa dificuldade. E se nós não nos despertarmos para isso e assumirmos essa responsabilidade, o futuro será catastrófico. Vai ser mais catastrófico, Fábio. Vai ser. Então, por isso que eu digo que o momento é agora. A igreja tem que começar a investir. Vamos investir na escola dominical, vamos investir com conteúdo aos professores, dos jovens, adolescentes. Vamos investir, vamos criar políticas, vamos correr atrás. Por exemplo, o continente africano é dos continentes mais jovens, em termos de índice de velhice. Então, a prioridade
por exemplo, é mais com jovens. Se você quiser abrir uma igreja, em qualquer parte do continente, começa a obra com as crianças. Você terá igreja. Você terá igreja. Os adultos já estão com massa cinzenta formada. Não é que não vão se converter, vão. Mas as crianças são os maiores evangelistas direto que existem. Ouve a palavra e chega e conta logo direto. Então, se a gente aproveitar dessa massa, não é? Isso vai ser bom. E, inclusive, tem um projeto de Zé Bernardo, Visão 2030. Daqui até 30 anos, se a gente não priorizar essa faixa etária, jovens, crianças e adolescentes, a gente terá problema. Terá. O foco dele é trabalhar nos países da língua portuguesa. Mas poucas igrejas estão abraçando esse projeto. Apostila bem rica, não é, com conteúdos para orientar, para discipular, não é? Mas há pouco interesse. Vamos voltar. Vamos atacar. É questão de ser estratégico. Às vezes eu me questiono, se o inimigo é tão estratégico, por que é que nós não podemos ser estratégicos na obra? É questão de ver as prioridades, pontos para atacar. Bom, se calhar tem outros motivos para sustentar, eu não sou contra, mas eu diria que, olha, fazendo uma projeção para um futuro próximo, a gente precisa agora investir em jovens, crianças e adolescentes. É uma forma de a gente corrigir. É uma forma de a gente proteger. Senão, as consequências, nós assistiremos às mesmas. Não vai tardar muito. É.